Hello, guys. Tudo bem? Sétimo ano. Bom, vamos continuar fazendo uma revisão no nosso capítulo 5. E vamos, nessa aula de número 5, falar sobre os advérbios de frequência, ou os adverbs of frequency, que nós já aprendemos. Então, vamos lá. O que são os advérbios de frequência? Os advérbios de frequência são palavras que nós utilizamos para ressaltar algum período no tempo em que nós praticamos alguma ação ou algum estado de espírito, vamos dizer assim. Então, os advérbios de frequência, os mais comuns que nós temos em inglês são always, que significa sempre, usually, que significa quase sempre, often, normalmente, sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, rarely, raramente, e never, nunca. Tá? Esses são os que a gente utiliza mais, até mesmo em português. Mas você saberia dizer qual a posição desses advérbios na oração? Aqui vai a dica. Eles normalmente vêm antes do verbo principal. Veja só alguns exemplos. She always wakes up early. Ela sempre acorda cedo. Olha aqui o verbo principal. They sometimes play sports on weekends. Então, eles às vezes praticam esportes nos finais de semana. I never eat meat for breakfast. Eu nunca como carne no café da manhã. Mas vale lembrar também que sometimes pode ser colocado no início da oração. Nesse caso, você também poderia dizer sometimes they play sports on weekends. É possível utilizar o sometimes no início da frase também. Agora, quando o verbo usado na oração é o verbo to be, o advérbio é colocado depois do verbo. Tá? Então, vamos ver os exemplos. He is usually tired at the end of the day. Tá? Então, quase sempre ele está cansado no final do dia. We are rarely at home on Saturdays. Então, nós raramente estamos em casa nos sábados, tá? Então, aqui nós temos o verbo to be is por causa do he e o are por causa do we. E eles vêm antes, os advérbios vêm depois deles, tá bom? Então, para ficar ainda mais claro, veja e compare estes exemplos. I usually sleep late. I am always tired in the morning. Então, eu quase sempre durmo tarde. E eu estou sempre cansado de manhã. Ok? Então, estes são alguns verbos de frequência. Tá bom? Bom, vamos agora à nossa atividade devolutiva. Que vai ser a seguinte: vocês vão completar as frases abaixo, colocando no lugar comum o advérbio de frequência indicado entre parênteses. Então, vocês têm as frases sem os advérbios de frequência e vocês vão encaixá-los no lugar certinho na frase. Apenas isso, tá bom? Lembrando que temos verbos principais, temos verbo to be aqui nas frases, então vamos observar, ok? So guys, that's all for today. See you next class and bye-bye.